Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 4 de matemática, certo? Para turmas de 8º ano, tá ok? Nessa aula, avançou aqui muito rápido, tá? Nessa aula nós vamos tratar o assunto de polinômios, valor numérico do polinômio e polinômio ordenado, tá certo? Então vamos acompanhar aqui. Primeiro, o que é um polinômio, né? Vamos observar essas duas expressões aqui, 5x ao quadrado y adicionado de 4xy ao quadrado mais xy menos 2. E a outra, 9m elevado a 3 mais 7m ao quadrado mais n elevado a 3 mais 6m ao quadrado menos 2mn somado com 1. Né? Essas duas expressões, elas são polinômios, né? Polinômios são termos que representam a soma de mais de 2, né? De 1 a mais de... Não tem um limite de termos, né? Então, poli significa que são muitos, certo? Esses termos, quando nós adicionamos ou subtraímos, nós podemos ter polinômios que possuem apenas um termo, que nós chamamos nas últimas aulas de monômios, tá ok? Nós chamamos esses polinômios de apenas um termo de monômios. Quando os polinômios eles possuem dois termos, nós denominamos esses polinômios de binômios. Com 3 termos serão os trinômios, e acima de 3 termos nós temos o que a gente chama de polinômios, né? Que são expressões algébricas reunindo números e letras que apresentam 1, 2, 3, 4 ou mais termos. Né? Poli vem do grego e significa muitos, né? Então, muitos termos, tá ok? Observe que os termos de um polinômio são monômios. Então, na verdade, um polinômio é uma adição de vários monômios, né? Polinômios, na verdade, são monômios, mas não necessariamente monômios semelhantes, tá? Polinômios com dois termos recebem o nome especial de binômios e é um dos nossos objetos de estudo aqui no 8º ano, tá ok? Polinômios com 3 termos recebem o nome especial de trinômios, tá? Também nós vamos estudar aqui no 8º. Observe aqui algumas expressões, 5x mais 8, quantos termos você tem? Se você tiver dúvida quanto ao número de termos dessa expressão, conte os sinais algébricos, O 5, ele tem um sinal algébrico positivo, né? Então, aqui é como se fosse mais 5. E aqui eu tenho mais 8. Tenho 2 sinais algébricos, então eu tenho 2 termos. Tendo 2 termos, eu tenho um binômio, tá? Se eu tiver 3 termos, observe aqui, um sinal algébrico positivo, um negativo, outro positivo. Então, eu tenho 3 termos. Tendo 3 termos, eu tenho um polinômio chamado de trinômio. Aqui, você tem um polinômio de 4 termos. 4, 5, 6, enfim. Daí para frente, todos eles são denominados de polinômios. Os nomes especiais são apenas do monômio, que é um polinômio de um único termo, o binômio, que é o polinômio de 2 termos, o trinômio, que é o polinômio de 3 termos. Algumas observações importantes é o polinômio nulo e o monômio de apenas um termo, tá certo? Olha, um polinômio cujos coeficientes são todos iguais a zero é denominado de polinômio nulo. Professor, o que é coeficiente? Esse númerozinho que acompanha cada termo, certo? É o coeficiente numérico. E essa partezinha formada só pelas letras é denominada de parte literal. Então, se eu pegar aqui, 5x ao quadrado y, eu tenho o coeficiente 5 e a parte literal x ao quadrado y. Se a gente observar isso aqui, sozinho, ele é um monômio. Mas à medida que você adiciona outros termos, ele se torna um polinômio, tá certo? Um polinômio, todos os coeficientes são nulos, ele é um polinômio nulo. Agora observe, um monômio é um polinômio de um só termo. O monômio, ele é um polinômio de um só termo. A maioria das pessoas pensa que os polinômios, por ter várias letras, essas letras elas podem aparecer em qualquer termo, por exemplo, no numerador ou no denominador, mas não é, tá? Expressões algébricas com variável no denominador não são polinômios. O professor não entendi não. Aqui é o numerador e nesse numerador você tem um polinômio. Aqui não há problema. Mas observe aqui, nesse denominador nós temos aqui um polinômio, certo?
Se no denominador você tem aqui um polinômio, isso aqui não é um polinômio, tá certo? Isso aqui mais tarde nós vamos chamar de frações algébricas. Então, para ser polinômio, não pode aparecer nenhuma variável aqui no denominador. Eu falei nenhuma. Se a gente observar ele sozinho aqui, ele é um polinômio. Mas quando a gente observar a expressão na qual ele está inserido, isso aqui não é mais um polinômio. Porque na definição de polinômios, nós não permitimos que a incógnita, ou seja, as letras, as variáveis, elas apareçam no denominador. Outro exemplo aqui, ó. O A está no numerador sem problema nenhum. E aqui, ó, A ao quadrado mais B, isso aqui, ó, esses dois termos aqui, né? Eles são letras, eles não poderiam estar no denominador para que nós tivéssemos um polinômio. Então, isso aqui não representa um polinômio. Ué, e qual é o nome dessas expressões? Mais à frente nós vamos estudar. Elas são chamadas de frações algébricas. E a gente vai ter um capítulo praticamente para estudar isso aí, tá bom? Então, aqui a gente só deve se preocupar com o polinômio. Então, isso não é um polinômio. No entanto, imagine vocês que eu resolvo tirar aqui o x e tirar só o x aqui, ó. Aí eu ia ficar com 2x mais 1 sobre menos 3. Ah, isso aqui é um polinômio. Com o x não é polinômio, tá bom? Olha só, grau de polinômio. Um assunto extremamente simples você determinar um grau, seja de um monômio, seja de um polinômio, tá? Vamos determinar o grau dos polinômios. Olha esse polinômio aqui, bem pequenininho, né? E você observa que, apesar dele ser formado pelas letras x e y, ó, x e y, eles... Ah, tem um z aqui também, né? Aí outra coisa, né? Aqui é outro polinômio, aqui é com A e B. Apesar de serem formados praticamente pelas mesmas letras, eles não são termos semelhantes. Então, a gente não consegue reduzir esses polinômios, né? Reduzir essas expressões, eles vão ficar desse jeito mesmo. Como é que eu faço para determinar o grau de um polinômio? Primeiro, você tem que entender que grau é o termo de mais elevado expoente, ou soma de expoentes, no caso. Vamos entender melhor aqui, ó. Observe aqui, ó, x elevado a 4y, eu estou pegando esse primeiro polinômio aqui, tá? X elevado a 4y, ó, se eu somar o expoente 4 com o expoente 1, ó, eu vou ter 5, né? Então, esse pedacinho aqui, esse termo aqui, ele é um termo de quinto grau. Agora, olha esse termo aqui, ó. Se eu somar o 5 mais 3, eu vou ter 8. Esse termo aqui, ó, é do oitavo grau. Se eu somar aqui, ó, o 2, o 1 e o 1, que são os expoentes, eu vou ter um termo de quarto grau. Ó, um termo de quinto, um de oitavo e um de quarto. Qual desses três termos possui o maior grau? Esse aqui do meio, né? Então, esse aqui, ó, por ter o maior grau, ele define o grau do polinômio, tá certo? O grau do polinômio, então, esse é um polinômio de oitavo grau. Agora, observe o outro polinômio aqui, ó, o a ao cubo, 5a ao quadrado b2, menos 6ab, né? Olha, o grau desse aqui é terceiro grau, que ele só tem o expoente 3. Esse aqui, ó, tem grau 4, ó, né? E esse aqui, ó, 1 mais 1 daqui, ó, 2, portanto, segundo grau. Desses três termos, desculpe, desses três termos, o termo de maior grau, né, de grau mais elevado, é justamente do meio. Não é porque ele está no meio, não, certo? É porque a soma dos termos aqui deu 4. Então, o grau desse polinômio é quarto grau. Quantos termos tem esse polinômio? 3. Qual é a classificação dele? Ele é um trinômio, né? Polinômio que tem 3 termos é chamado de trinômio. É um trinômio do quarto grau, enquanto que esse aqui é um trinômio do oitavo grau. O grau de um polinômio é dado pelo termo de maior grau. O grau de um polinômio é dado pelo termo de maior grau. Aqui houve uma repetição, né? Não sei porquê. Acabei esquecendo, mas eu não vou eliminar agora não, tá? Portanto, o polinômio, esse polinômiozinho pequenininho aqui, é do oitavo grau. E o outro, né? O outro vizinho dele aqui é do quarto grau. Podemos estabelecer o grau de um polinômio em relação a determinada variável. Nesse caso, o grau do polinômio corresponde ao maior expoente com que a variável figura em um dos termos não nulos do polinômio, né? Olha, como exemplos aqui, dificilmente eu cobro essa parte aí, certo? Eu só cobro o grau do polinômio. Você tem que reconhecer o grau do polinômio.
tá? Olha, o polinômio x elevado a 4 menos 3x ao quadrado y elevado a 3 mais 5x ao cubo y, ele é do quarto grau em relação a x. Olha, quarto grau em relação a x, ó. Ó, o x aqui, ó, só o x, esqueça as outras letras. X elevado a 4, x elevado a 2, x elevado a 3. Então, o valor mais elevado, o expoente mais elevado do x é 4. Então, em relação ao x, ele é do quarto grau, tá certo? E em relação a y, ó, y elevado a 3 e y elevado a 1. Então, ele é do terceiro grau em relação a y. O grau desse polinômio, o grau geral desse polinômio, ó, aqui é 4. Esse aqui, ó, 2 mais 3 vai dar 5. E esse aqui, ó, 3 mais 1 também é 4, né? Então, o termo de mais elevado grau é esse aqui, ó. Então, ele é um polinômio do quinto grau. Mas, se for em relação a x, ele é do quarto grau. E se for em relação a y, ele é do terceiro grau. Já o outro polinômio, o polinômio a elevado a 6 mais b elevado a 4 mais 10bc, ele é do sexto grau em relação ao a e do quarto grau em relação a b. Se formos não levar em consideração as variáveis, nós temos aqui um polinômio de qual grau? Se você disse décimo grau, está certo. Ó, 6 mais 4 é 10, ou seja, e aqui, ó, 1 mais 1 é 2. Esse termo tem grau 2 e esse termo tem grau 10. Então, ele é um polinômio do décimo grau, tá ok? Eu estou deixando essas questões aqui, ó, à direita, aqui, para que vocês tentem. Tentem aí, pausa o vídeo aí, dá para só olhando você determinar o grau desses polinômios. Pausou aí? Pronto, voltou, né? Então, olha só, a primeira expressão, ela é um binômio, né? São dois termos. Você tem dois termos, então é um binômio. E tem grau 3, né? Terceiro grau. Esse termo tem grau 2 e esse tem 3, então é um polinômio de terceiro grau. O item B, nós temos um trinômio. O grau desse termo é 2. Desse termo aqui, ó, 2 mais 3 é 5, quinto grau. E aqui, quarto grau. O grau mais elevado é o do termo do meio. Então, esse é um trinômio do quinto grau, tá? No item C, nós também temos um trinômio, só que aqui grau 2, né? Aqui também grau 2 e aqui, ó, grau 3. Então, ele é um polinômio, um trinômio, no caso, do terceiro grau. Na letra D, o grau desse termo aqui é 4. Pessoal, só posso somar os expoentes da parte literal, tá certo? Caso venha aparecer algum expoente aqui no número, eu não posso somar esse expoente, não. É só da parte literal, tá ok? Então, aqui ó, nós temos quarto grau, segundo grau, segundo grau. Então, ele é um trinômio do quarto grau. Na letra E, nós temos que esse termo tem grau 5, esse tem grau 3 e esse tem grau 7. Então, o grau mais elevado é esse. Ele é um trinômio do sétimo grau. Na letra F, nós temos aqui que o grau do primeiro termo aqui ó, dá 6 e que do segundo termo dá 4. Então, ele é um binômio do sexto grau. E na letra G, ó, nós temos novamente um binômio, né? E aqui o grau desse termo, ó, 2 mais 3 dá 5, quinto grau. E aqui, ó, segundo grau. Então, ele é um binômio do quinto grau, tá ok? Polinômio reduzido, né? O que vem a ser isso? Muitas vezes, pessoal, a gente pega um polinômio, uma expressão bem grande mesmo, com muitos termos, e a gente acaba percebendo que alguns dos termos desse polinômio nós poderíamos somar ou subtrair, certo? A gente normalmente diz assim, quando está trabalhando com monômios, nós podemos somar ou subtrair termos que são semelhantes. Então, no polinômio não é diferente. Se eu tenho termos semelhantes dentro de um polinômio, eu posso somá-los, né, ou subtraí-los, obtendo o que a gente chama de polinômio reduzido. Então, ó, se você observar esse polinômio aqui, ó, a ao quadrado, mais 2ab, mais 6 ao quadrado, mais 15ab, menos 5 ao quadrado, mais 7b ao quadrado. Perceba ó, que o ab, ó, o termo ab aqui, ó, aparece aqui e aparece nesse aqui. Ainda tem mais, ó, ao quadrado aparece aqui, ao quadrado aparece nesse termo e ao quadrado aparece nesse termo. Aqui eu tenho b ao quadrado e aqui, ó, b e b, não pode, tá? Não são semelhantes. Esse polinômio possui termos semelhantes que podem ser adicionados. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui, ó, todos os que têm a ao quadrado primeiro, ó, a ao quadrado, cadê? Ele não organizou ainda, né? Ele só repetiu aqui, tá? Ó, pegou o a ao quadrado,
pegou o 6 ao quadrado e pegou o menos 5 ao quadrado. Se você somar esses três, você vai ter, ó, 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado é 7 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado dá 2 ao quadrado, tá? Agora os que tem AB, ó, 2AB juntou com o 15AB e repetiu 7B ao quadrado. 2AB mais 15AB, 17AB. Então a expressão, esse polinômio aqui ficou 2 ao quadrado mais 17AB mais B ao quadrado. Aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, né? É um polinômio de 6 termos. E aí ele virou um trinômio, né? Pois possui 3 termos. E todos os termos dele têm grau 2, ó. Esse termo tem grau 2, esse termo tem grau 2, esse termo tem grau 2. Dizemos que 2 ao quadrado mais 17AB mais 7B ao quadrado é o polinômio reduzido desse outro aqui, tá? Vamos agora observar esse polinômio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 termos, né? Então, um polinômio com 5 termos, ele não tem denominação especial. Só que esse polinômio, ele apresenta termos semelhantes. Se eu tenho termos semelhantes, a gente pode somar ou subtrair tais termos. Por exemplo, eu posso pegar o 5x, o menos 8x e o menos 10x aqui, né? E fazer 5 menos 8 é menos 3. Menos 3 com menos 10 é menos 13x. Olha só, simplificou muito, né? E menos 3y mais 10y é o mesmo que ter 10y menos 3y, ou seja, 7y. Então, ó, o polinômio reduzido deste polinômio aqui é o menos 13x mais 7y, tá certo? Reduzir polinômios é equivalente a estar somando e subtraindo os monômios semelhantes, lembra? Observe as figuras e responda as questões, tá? Então, aqui, ó, nós temos um trapézio, né? E aí eu quero que vocês encontrem aqui, ó, no item A, qual é o polinômio que representa o perímetro de cada figura. Qual é o polinômio que representa o perímetro de cada figura. Mas o que é o perímetro? O perímetro não é a soma dos lados, né? Então, se a gente for fazer aqui, ver se eu consigo fazer aqui, né? Então, eu vou inserir uma equação, né? Vou tentar aqui, o espaço está um pouco curto, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, 2x mais 2, mais 2x, mais 3x, mais 3x sobre 4, tá? Então, nós temos isso aqui, ó, para a primeira figura, certo? Então, aqui não é 2, é 2x, né? Se a gente somar ó, 2x mais 2x mais 2x com 3x, nós vamos ter aqui, ó, 6x mais 3x vai dar o quê? Vai dar 9x, né? Então, 9x mais 3x sobre 4, tá ok? Então, agora, nosso problema é transformar, eliminar esse parêntese, ou, perdão, esse denominador aqui. Só que nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, ó. O 4 vai multiplicar o 9, vai gerar o 36x. 36x somado com 3x vai dar 39x sobre o denominador 4, né? O que a gente fez? A gente tirou o MMC, né, da expressão, e aí o MMC da expressão, ó, desse pedacinho aqui, ó, desse pedacinho aqui vai dar 4, repetiu 4. 4, aqui embaixo tem 1, né? Aqui embaixo tem 1. 4 vezes 1, aliás, 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 9, 36. Então, daí o 36x. Ó, 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3x, 3x. 36x mais 3x dá 39x sobre 4. Né? Então, esse aqui é o polinômio que representa o perímetro dessa figura. Qual é a forma reduzida desse polinômio? Né? Eu já obtive aqui, ó. Né? Eu já obtive aqui a forma reduzida. Esse aqui é um monômio, né? É o monômio do primeiro grau. O expoente do x é 1. Faça aí da segunda figura, tá bom? A segunda figura eu deixo aí para vocês. Vamos dar segmento. Vamos voltar aqui para o modo de apresentação, tá? Então, aqui, ó, polinômio reduzido. Polinômio completo e ordenado, né? Para a gente chegar, já falei do polinômio reduzido, mas aqui, ó, polinômio completo e ordenado possui todos os seus expoentes organizados em uma sequência de ordem
decrescente. O que quer dizer ordem decrescente, né? É do maior valor do expoente para o menor. Observe esse polinômio aqui, ó, P de x. Forma de ler isso aqui é P de x, tá? P de x é 5x elevado a 3 mais 8x ao quadrado mais 6x menos 3. O maior expoente do x, ó, é o 3. Depois o segundo maior é o 2. Depois vem o 1. E depois desse termo aqui, ó, a gente pode dizer que é 3 vezes x elevado a 0. Ou seja, x elevado a 0 vai dar 1. E 1 vezes 3 vai dar 3. Portanto, aqui continua sendo menos 3. Eu posso ter x elevado a 3, x ao quadrado, x elevado a 1 e x elevado a 0. Ó. 3, 2, 1 e o expoente 0 no último. Então, aqui eu coloquei os expoentes na ordem decrescente. Então, quando você faz isso, você coloca o polinômio, ele já se encontra, no caso, na forma reduzida, certo? E com os expoentes ordenados em ordem decrescente. Então, esse aí é o polinômio ordenado. Valor numérico de um polinômio. Muito simples de calcular o valor numérico de um polinômio. Basta você substituir o x pelo valor que a questão está lhe dando, tá? Por exemplo, aqui ó, nós temos o polinômio p de x igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 1. Observe que, ó, o x aqui, ó, p de x, ó, esse x pode ser qualquer valor. No caso aqui, eu vou calcular o p de 1. O p de 1, o x é 1, ó. Então vai ficar, ó, menos, que você está vendo aqui, ó, menos, o x, que é 1, né, é 1 ao quadrado. Professor, por que não colocou no parêntese? Porque aqui não é menos x no parêntese. É menos x ao quadrado, ou seja, é o oposto de x ao quadrado. Mais, né? O mais aqui, você observa, ó, 3 vezes o x. Então, 3 vezes 1, que é o valor do x, menos 1. Então, quanto é que vale o p de 1? Ó, menos 1 ao quadrado, isso aqui vai dar menos 1. Menos 1. Com o outro menos 1 que tem aqui, você já tem menos 2. 3 vezes 1 é 3. E 3 menos 2 é 1. Está aí o valor numérico desse polinômio. Mas x pode ser qualquer valor? Pode. Pode ser 3? Pode. Está aqui, ó, se o x for 3. Então, eu vou ter menos 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, menos 1. 3 vezes 3 ó, é 9. Né? E 3 ao quadrado também é 9. Nesse caso, vai ficar menos 9. O menos 9 cancela o 9. Sobrando apenas o menos 1. Então, o P de 3 é igual a menos 1. O P de I, pois o x pode ser qualquer valor, vai dar menos I ao quadrado, mais 3i menos 1. Né? Menos I ao quadrado, puxa, professor, como é que ficou esse 3i aqui? Hein? Observe, pessoal, essa expressão aqui é uma expressão que eu abordei um pouco sobre isso lá no... Aliás, abordei já com vocês aqui no 8º ano, sim. Tá? É uma expressão que carrega uma variável complexa. Tá? O i ao quadrado, ele vale menos 1. Isso aí vem do conjunto dos números complexos. Não precisamos nos preocupar com isso. Eu não vou colocar nenhuma questão que tenha a ver um i pertencente, ou seja, um número complexo, tá? Mas, ó, i ao quadrado, esse valor aqui, ele é menos 1. Ele é menos 1, tá certo? Como tem um menos aqui na frente, ele vai mudar o sinal dessa quantidade. Então, aqui vai ficar 1. O 1 positivo acaba cancelando o 1 negativo. Então, esses dois se cancelando, sobra só o 3i. Então, por isso que o P de I deu 3i, tá certo? Se você tiver dúvida a respeito desse assunto, deixa aí lá no comentário, lá, que à medida que for possível, eu vou respondendo, tá certo? Já que esse é o canal de comunicação que nós temos até o momento. Olha só, coloquei um outro exemplo aqui, que é típico das minhas provas, tá? Considere uma esfera que solta em movimento de queda livre do alto da Torre Eiffel. Qual é o tempo necessário para chegar ao solo? Olha só. Tem uma esferazinha aqui, ó, tá a 320 metros de altura, certo? E essa esfera ela foi solta. Não me pergunte como eu consegui fazer isso, né? Mas e sim, só fique atento à situação. Então, se ela foi solta, eu quero saber qual é o tempo que ela leva para chegar aqui ao solo. Para isso, ó, nós vamos utilizar essa expressão aqui, ó, a distância ou a altura aqui de queda é o g
vezes t ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é um polinômio, né? É um polinômio que possui as letras d, g e t. O valor de g, que é chamado de aceleração da gravidade, é sempre 10, tá certo? Esse g, na Terra, ele é 10. Em outros lugares, em outros planetas, o valor de g é diferente. Aqui na Terra, esse g é 10. Esse é um dado que eu passo no problema, não se preocupe não. O t ao quadrado é o que eu quero obter, isso eu não sei. Mas a distância d eu sei, basta observar a figura aqui, ó, são 320 metros. Então, substituindo, que é o que a gente faz quando quer calcular o valor numérico de um polinômio, o d por 320 e o g por 10. Ó, fica só a letra t que eu não conheço. Não sei o valor da letra t, mas nós vamos calcular. Olha só, o 2 que está dividindo aqui, eu posso passar para cá e ele vem multiplicando. 2 vezes 320 dá 640. Então, posso escrever aqui, ó, que 10t ao quadrado, ó, 10t ao quadrado é igual a 640, tá? Então, t ao quadrado é 640 dividido por 10. Você pode cancelar o zero aqui, cancelar o zero aqui. Aí fica 64 dividido por 1, que é 64. Então, t ao quadrado é 64. Olha, se t ao quadrado é 64, se eu tirar a raiz quadrada de t ao quadrado, eu vou ter que tirar a raiz quadrada de 64. A raiz de t ao quadrado é simplesmente t, ó, como você observa aqui. E a raiz de 64 é 8. Ah, professor, poderia ser menos 8. Não, a gente não adota tempos negativos na física, tá certo? A gente não considera o tempo negativo. Então, olha, eu estou deixando para vocês a leitura das páginas 75 e 76, tá? E resolver a página 76, 77 e 78. Olha, eu estou deixando aí o número para você entrar em contato caso você tenha alguma dúvida. Caso não precise, você deixa lá nos comentários do vídeo mesmo, tá ok? Que eu vou procurar tirar sua dúvida. Se for uma questão que você for resolver lá do livro, tire uma foto bem nítida. Não me mande foto que não dá para enxergar os detalhes, porque aí eu não tenho nem como responder ou como trabalhar. E também não me mande aquele tipo de questão assim, ah, professor, não consegui fazer. Aí, para mim, significa que você nem tentou. Você tem que, pelo menos, separar os dados. Separe os dados da questão, deixe os dados lá anotados, distância, altura, o tempo, a frequência, seja o que for. Você deixa anotado lá e começa escrevendo as expressões. Leia o livro. Se você não lê o livro, tudo fica mais difícil de entender. Dúvida, ela sempre vai existir. Se você for retirar a dúvida, vai ficar melhor para você. Mas use com bom senso, tá certo? Não vá, professor, não consegui fazer a questão 3, aí pronto. Não tentou, não foi atrás, não pesquisou, não fez nada, não procurou, só queria que eu resolvesse. Aí não é dúvida, né, pessoal? Aí não é dúvida. Sabe quando é que é dúvida? Se você tiver 10 questões e você deixou de fazer uma. Aí é dúvida. A pessoa, tô vendo que a pessoa realmente ficou com dúvida e tal. Mas, tipo assim, são 10 questões. Você não fez nenhuma das 10, não é dúvida. Aí você tem que ler o livro, tem que pegar os exemplos, tem que refazer até os exemplos do livro, tem que pegar os exemplos dessa aula, tem que rever a aula de novo. Aí sim você vai ter alguma base. Não fique pensando que assistindo só essa aula, só de uma vez assim, vai acontecer um milagre. E tudo isso vai entrar na sua cabeça de uma única vez, que não acontece. Pois se acontecesse, essa seria uma aula de matemática, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.